Voltamos para o segundo bloco do programa Polêmica. Estamos aqui com Marcelo Valentim, diretor de esporte de quadra da Prefeitura de Campos dos Goytacazes. Marcelo, só para fechar essa discussão nossa ainda no cenário nacional com relação ao esporte, nós sabemos que a saúde no Brasil ainda é um dos grandes problemas. Filas, dificuldade de agendamento de consultas, cirurgias, infelizmente esperando 5, 6, 7, 8, uma vez um ano, dependendo da sua condição financeira, para fazer uma cirurgia. E as cirurgias de grande complexidade, por exemplo, joelho, em Campos, por exemplo, a dificuldade muito grande é cirurgia de tornozelo, cirurgia de pé. A medicina esportiva, ela abrange todos os jogadores ou só os jogadores que estão realmente top de linha? O que eu quero dizer é o seguinte: na vida normal, pobres e ricos se diferenciam no atendimento, na possibilidade de ter um plano de saúde e na parte do esporte. Basta ser de um clube, basta ser vinculado ao empresário para você, em caso de lesão ou até de um problema psicológico, um problema com drogas, você tem uma assistência de ponta. Por exemplo, aquele menino do Schumacher, de repente, se ele fosse uma pessoa comum, poderia estar até morto. Como que está hoje a medicina de apoio ao esportista? Basta que ele esteja já em ingresso para ele ter uma possibilidade de um bom atendimento, ou isso também varia como varia para o cidadão comum? Vou falar daquilo que eu tenho conhecimento. Foi até bom você citar essa situação, porque aconteceu 2 semanas atrás na Fundação Municipal do Esporte. Foi até interessante você falar, né? A gente teve um atleta que teve um rompimento do ligamento cruzado anterior, chamado do joelho, a LCA, e para você fazer uma ressonância já é complicado, e para você fazer uma cirurgia você demora em torno de 6 meses a 8 meses na fila, né? Só que por ele ser atleta da fundação, representando o campus, né? Então a gente passou isso para o secretário, para a Pampa, logicamente, de secretário para secretário, ele entrou em contato, né? Porque é uma emergência, nós precisamos do atleta. Nós necessitamos que o atleta faça a cirurgia e ele recupere o mais rápido possível. Que é uma perda patrimonial que vocês estão tendo. Com certeza. E Pampa, de secretário para secretário, ele entrou em contato. Imediatamente, no mesmo dia, já me ligaram para pegar a documentação do atleta, pegar atleta tudo. De que modalidade? Do futsal. Então, assim, esse atleta, ele está sendo amparado tanto que ele vai ser operado por até um médico que tem um know-how muito grande aqui na região, que é o André Busquet. Ele é doutorado só em joelho, né? Então, a prefeitura, desse sentido, nessa parte daqui do que eu tenho conhecimento, ela está dando, no mínimo, aquilo que um atleta necessita, né? Outros atletas que tenham lesões, simplesmente, eu acho que assim, passar para o secretário, ou passar quem é responsável, que o atendimento ali na fundação, ele é mais específico. A estrutura que a gente está dando, isso a gente não pode assim reclamar, né? Porque você operar com um médico que opera também jogadores profissionais, que ali, lógico, que é amador, mas um médico opera jogadores profissionais, então ele coloca no mesmo âmbito de um profissional do que do amador. Então isso daí a gente não tem que reclamar dessa parte daqui da prefeitura. Agora, outros segmentos estaduais, federais ou mundiais, né, como você falou em relação que se um atleta que não tem a condição, ele se machuque, se ele seria mesmo atendido mesmo igualmente, né, como o Schumacher da vida. O Aranha também, como é que é o nome? O Anderson Silva, né? Anderson Silva, uma lesão daquela. Eu acho que uma pessoa normal não volta, a habilidade assim, com 6, 7 meses. Dificilmente voltaria no prazo que ele voltou. Mas tem coragem de chutar de novo, né? Né? Eu acho que assim, mas ele também ele tá com um suporte muito grande também dessa parte de médicos. Por trás tem o Dr. Márcio Tanuri, que hoje é o top, né? Que existe hoje no Brasil, como o Runco, né? Que é da seleção brasileira. Luiz, né? José Luiz Runco, que é da seleção, que é do Flamengo, que é um grande médico em relação a essa parte de joelho ou operar outras partes, né, anatômicas do corpo. Então, assim, daqui do município nós não podemos reclamar, né? Agora, outros eu não tenho conhecimento, eu não posso assim, chegar e falar se está bom ou se não está. Mas, com certeza, uma mesma lesão do Anderson Silva, de uma pessoa que não tem condição, dificilmente voltaria no prazo. Poderia até operar, mas com certeza eu voltaria com 2 anos, 1 ano e meio.
Não voltaria. Nem voltaria para a Ou prática nem esportiva. voltaria para a prática esportiva. Vamos falar agora um pouco do nosso município. Campos tem uma Secretaria de Esporte, que obviamente tem um dos intuitos é difundir pelo município inteiro a prática esportiva em suas várias vertentes. O Marcelo trabalha especificamente com a questão do esporte de quadra, e eu vou até começar a questioná-lo, antes de ele falar diretamente desse trabalho que ele acompanhou, das necessidades, dos pontos positivos e negativos do empreendimento de quadras. Nós tivemos em Santa Maria, que se não me engano é 18º Distrito de Campos. E lá, em 2 momentos, no programa Cláudio Andrade, é um outro programa que nós fazemos aqui no Grupo de Comunicação Terceira Via, nós entrevistamos alguns jovens que conseguiram um terreno, né, de particular, e lá botaram uma quadrazinha de vôlei e tal. E nós questionamos o porquê, isso tudo registrado, gravado, que não tinham ali uma quadra nem de esporte nem poliesportiva. Aí nós visitamos a quadra, realmente num estado bem lastimável, com fezes de animal, quadra de bambu, parede furada, enfim, fios soltos e tal. E nós tentamos falar com a Secretaria de Esporte, e infelizmente por motivos ou outros, o Pampa ainda não pôde entrar em contato com a gente deixar claro aqui que todos os secretários municipais têm vez, não só no Cláudio Andrade, como também numa polêmica. Marcelo, pegando esse gancho aí, Santa Maria é um exemplo, mas devem ter outros municípios, até porque o município de Campos tem dimensão estadual. Das suas visitas, nas suas andanças, como é que você enfrenta esses problemas e esse clamor da sociedade por ter realmente uma quadra de esporte, principalmente nessas localidades que são distantes do centro, né? Que quanto mais você centralizar os bens, a saúde, a educação, o esporte, essas pessoas se locomovem menos. E aí, conta pra gente. Vamos lá, vamos por partes, né? Primeiramente, eu entrei no primeiro governo da Rosinha, eu já acompanho desde Lulu Beda, quando eu fui atleta da própria fundação, né? Acompanho Lulu Beda, depois veio o César, que não teve muito tempo, César Licurdo, se eu não me engano, não teve muito tempo teve 4 meses de governo do Carlos Alberto Campista, né? Depois entrou o Beto Paixão, e depois o Cordeiro. Aí veio Magno Prisco e a prefeita Rosinha. Vamos falar de Magno Prisco para frente, né? Quando o Magno Prisco entrou... Também ex-jogador do americano. Ex-jogador do americano, profissional. O que nós encontramos em relação às quadras municipais, vamos colocar até uma quadra que esses dias nós encontramos, você caminhando no Jardim São Benedito, sim, que é uma área central, que tem ali. Nós pegamos todas as quadras, não querendo puxar para o governo da Rosinha ou puxar para o governo da oposição, nada disso. Nós encontramos todas as quadras sucateadas. Quando você fala todas. Sucateada, quer dizer faltando o quê? Sucateadas em que sentido? Pintura, são marcações, que é chamado os 4 pilares que a gente tem da quadra poliesportiva, que é basquete, voleibol, futsal e handebol. Sem pintura, sem trave, sem a tabela de basquete. Até mesmo não existe um projeto hoje específico para uma nova quadra municipal, ela tem um padrão. Não existe um padrão, porque o padrão normal para uma quadra poliesportiva é 40 por 20. A gente vê que a prefeitura ela reformou bastante quadras, entendeu? Logicamente tem muito a se fazer, acho que é uma coisa de cada vez, a gente não pode pegar também, como nós visitamos, tem muito mais quadras, mas conseguimos visitar 40 quadras municipais que são utilizadas e reformar as 40 quadras. Eu acho que é um passo de cada vez. Foram reformadas bastante quadras municipais, falta ainda algumas, só que tem o seguinte, o que acontece nessas reformas, as empreiteiras elas não têm um conhecimento, isso eu falo e afirmo, não tem um conhecimento de tamanho padrão. A gente vê um exemplo, um espaço maravilhoso da quadra Tiragosto. A quadra Tiragosto tem um espaço para você colocar uma quadra 40 por 20, colocar outros esportes ali dentro da quadra, outros esportes poliesportivos, né? E a quadra ficou muito pequena. Ela, vamos botar aqui no padrão do futsal. Mas aí não seriam vocês que deveriam apresentar isso previamente, a secretaria? Para o ano que vem, até mesmo porque nós temos só um vereador do esporte em Campos, né? Não que outros vereadores não possam apresentar, mas como a gente direciona
ao vereador que briga pelo esporte, que é o Neném, a gente está criando um projeto para se apresentar na Câmara dos Vereadores para os próximos obras que acontecem, obras assim, inauguradas de quadras municipais, ter um padrão. Isso não pode ser feito administrativamente, não? Porque assim, administrativamente porque a gente... para lá, para aprovar isso e tal... Porque assim, administrativamente a gente passa, né? A gente tem, Rosinha criou em 2013 uma junção da Secretaria de Esporte, Campos Luz, Secretaria de Obra. Então qual é o nosso papel? Fiscalizar, né? Fiscalizar em que sentido? Vamos olhar que a trave está arrebentada, ou está faltando pintura, a gente faz as marcações todinhas do que está um relatório, né? E entrega a Secretaria de Obra e a Secretaria da Campos Luz se há necessidade da função de cada um na sua área. Da luz nas quadras, né? Então a gente consegue repassar. Mas para fazer esses pequenos reparos, leva-se um tempo que é normal, um trâmite de obra, um trâmite para chegar até... um trâmite para chegar a uma reforma de uma quadra leva em torno de 30 a 90 dias, né? Então, às vezes, não é prioridade. Não é prioridade em que sentido? São pequenos reparos que é mais fácil você fazer uma reforma ampla, colocar uma quadra nova, do que você fazer pequenos reparos. Entendeu? Então, assim, a gente tenta repassar isso para a Secretaria de Obra. Tanto que existiam, né? Hoje já é mensalmente, mas existia reuniões semanalmente sobre essas questões de praças, jardins, de quadras municipais, mas que ainda não consegue se resolver. Por que sentido? Por questões que demoram esse prazo, né? Que é normalmente, não só aqui na Prefeitura de Campos, mas qualquer outro órgão público, demora para chegar essa reforma. Então, o que é mais fácil? No meu modo de ver, é mais fácil você criar uma lei ou você, com o vereador, que é o Neném hoje do esporte, ou outro vereador que possa vir, ele cobrar em relação a isso. Cobrar em relação a colocar essas quadras municipais, colocar padrões de quadras municipais. Aí você tocou em um ponto que eu queria, né, perguntar a você. Nós temos aí, nós comentamos nos bastidores, acho que três quadras... Essas novas, como é que é o nome? Vilas Olímpicas? Três, né? São duas Vilas Olímpicas que hoje funcionam, que é do Santa Clara, né? Que é o Santa Rosa ali do bairro. E a primeira Vila Olímpica que foi inaugurada, o Parque Guarulhos. Estou te perguntando pelo seguinte, a gente está discutindo essa questão da burocracia, às vezes a dificuldade mesmo. Mas, por exemplo, essas quadras, de repente, ficaram prontas até antes do que essas quadras menores. Também não entra um pouquinho da questão da prioridade também? Até dentro do próprio esporte? A prioridade, vamos lá, como eu falei por parte, né? A gente teve o primeiro secretário municipal, que foi o Lubedo, que ele criou, né? Tentou colocar uma cultura de esporte profissional na cidade, né? Com basquete e com voleibol. Né? Que teve, e do basquete, foi do basquete? Foi do basquete, então assim, teve atletas que recebiam um salário astronômico, isso aqui você sabe disso muito bem, não querendo falar mal de A ou B, mas esqueceu da base. A gente esqueceu da base, que é um mau exemplo, Cabo Frio, hoje. Cabo Frio hoje joga a Liga Nacional, um campeonato nacional, onde joga Falcão, que é um ícone do futsal, com 90% dos jogadores de Cabo Frio. Fantástico. Né? Conseguiram, por quê? Eles procuraram esse âmbito profissional, mas não esqueceram da base. A base hoje, eles estavam trabalhando há 5 anos a base. Desde do sub-15, sub-17, sub-20 e profissional. Então eles conseguiram pegar esse pessoal todinho da base, com um espelho profissional, que eles trouxeram atletas de fora, esses atletas de fora foram saindo e a base foi entrando. Então hoje Cabo Frio né? Reciclou, coisa que em Campos aqui não teve. Entendeu? Então o que a Rosinha fez? Ela conseguiu frear um pouco em relação a isso, né? Buscou primeiro o âmbito social, que eu acho que é muito importante esse âmbito social. As ações conjuntas ao entorno. Que é as Vilas Olímpicas, mas qual é a necessidade maior? A Rosinha tem uma parceria hoje, o presidente Pampo tem uma parceria hoje com a Brasil Olímpica. Projeto importante.
Mas não é só o projeto da Brasil Olímpica dentro das Vilas Olímpicas e nas quadras municipais. E se sair uma joia dali, ele vai para onde? Para qual esporte que ele vai? Então, o projeto de 2015, que eu mesmo estou fazendo, é um projeto que, se acontecer de um atleta do voleibol, do basquetebol, do futsal ou da natação e outros esportes, sair uma joia dali, você fala assim, poxa, aquele atleta ali, ele tem condição de chegar num patamar muito grande profissional. Então a gente tem que, o projeto que eu tenho é colocar os esportes de quadra, né, profissionalmente, mas com a base daqui de Campos. Não adianta a gente trazer de fora, né, e trazer com aqueles salários astronômicos, tirar o dinheiro da nossa cidade para ir para fora, sendo que os meninos, as nossas crianças aqui, os nossos jovens aqui, necessitam pelo menos um dia jogar profissionalmente pela cidade, para representar a nossa cidade. Entendeu? Um dia chegar e falar assim, logicamente, que um atleta ele não vai poder viver daqui da Fundação Municipal de Esporte, mas ele tem uma oportunidade de jogar profissionalmente, um clube às vezes de fora olhar, fala assim, poxa, aquele atleta de Campos ali tem condição. Aí ele já segue seu caminho, a gente começou o quê? A levar joias para o mundo afora. Perfeito, estamos aqui com o Marcelo Valentim, o nosso tema é esporte, vamos ao intervalo e já voltamos.